Fala galera do Dominantes Online, tudo bem? Então, mais uma aulinha de química, a gente continua falando de tabela periódica, mas agora a gente vai falar sobre propriedades periódicas, né? São propriedades que vão ser modificadas ao longo da tabela periódica, tá? Para quem não me conhece, prazer, Bruno Matassoli, e bora para a aula. Bom, por que a gente tem que estudar isso? O que são propriedades periódicas? Quando a gente pensa em propriedades de um elemento químico, a gente só não pode confundir com propriedades de substâncias. Geralmente, as propriedades dos elementos químicos estão associadas em formar substâncias ou da forma que eles se interagem, tá bom? Ou, às vezes, também, no caso de substâncias, quando a gente considera como uma substância simples formada por esse elemento. Agora, existe uma diferença entre propriedades que são aperiódicas e periódicas. Por quê? A gente diz que são propriedades periódicas aquelas que têm um ciclo, né? Aqui que há um período em termos, então algo que começa, ele aumenta, depois ele volta a diminuir. Agora, quando uma propriedade é aperiódica, aqui a gente diz que é uma propriedade que ela é crescente, ou é constante, ou ela é decrescente, ela não segue um ciclo. Então, vou dar um exemplo de uma propriedade de elementos químicos que não seguem a periodicidade, que a gente não vai trabalhar agora. Massa atômica. A massa atômica ela é proporcional ao número atômico. Quanto maior o número atômico, maior a tendência em ser a massa. Lembrando que a massa atômica é o somatório de prótons mais nêutrons. Lembra? E o número atômico é só prótons. Então, quanto maior o número de prótons, provavelmente o número de prótons e nêutrons vai ser maior. Isso é uma propriedade que é só crescente. O que a gente vai trabalhar aqui agora são propriedades que a gente pode analisar se são maiores ou menores, não só pelo número atômico, observando a sua localização na tabela periódica. Então, as propriedades periódicas que a gente vai trabalhar agora não são propriedades que são proporcionais ao número atômico. Né? Elas podem seguir em algum momento curto no período a proporção de quanto maior o número atômico, maior ou menor essa propriedade, mas ela tem a ver com a localização do elemento na tabela periódica, tá bom? Nessa aula agora, nessa parte 1, a gente vai falar focado, na meu ver, a principal propriedade que é raio atômico. Todas as outras propriedades a gente pode basear no entendimento de raio atômico. E raio atômico vem daquele conceito de raio da matemática. Lá na circunferência, o raio é a distância do centro até qualquer ponto da circunferência, lembra? Aqui é a mesma coisa. A gente considera que é a distância do centro do átomo, do núcleo do átomo, até a última camada eletrônica. Só que veja bem, essa é a teoria de como deve ser. Porque, na verdade, a gente não consegue fazer a medição de um átomo só. Quando a gente utiliza equipamentos mais avançados para fazer essa medição, e a gente já tem esses valores tabelados de raio atômico, na verdade o que a gente mede é a distância de dois átomos, né, de um núcleo ao outro, considerando que são dois átomos do mesmo elemento. E aí vai ter contido dois raios atômicos. Então, o raio atômico é tu pegar essa distância e dividir por 2. Então no vestibular vai acontecer isso, eu vou ter que calcular qual é a distância entre dois núcleos e dividir por 2 para chegar ao resultado? Não. Esses valores já são tabelados. Geralmente, quando a gente trabalha de raio atômico, é entender que pelas propriedades, pela estrutura, tanto também não só pela localização, mas pela distribuição eletrônica, até porque nesse caso é direto, camada eletrônica, né? Você está falando também da distribuição eletrônica, da organização de elétrons no átomo, relacionar isso diretamente em quem provavelmente tem um raio maior ou um raio menor. Quando eu falo provavelmente é a tendência, tá? Então, a gente consegue observar na tabela, né, identificando os elementos, quais são os possíveis maiores raios atômicos em comparação aos outros. Se você quiser o valor já é tabelado de todos os elementos conhecidos, tá bom? Então, aqui, ó. A primeira coisa que a gente vai trabalhar nesse momento é a variação de raio atômico no mesmo grupo ou na mesma família. Então, eu estou falando no caso de linhas verticais. Quanto mais embaixo, quanto mais em cima. Se eu pego elementos do mesmo grupo, seja dos gases nobres, dos metais alcalinos, dos calcogênios, qualquer um dos representativos ou até mesmo dos elementos de transição, como é que varia esse raio atômico?
E aí é bem tranquilo, porque tanto é que eu já coloquei até aqui, ó, numa caixinha. Veja bem, vamos aqui ler junto e depois trabalhar essa informação. Em uma família, eu não posso falar família, eu faço família ou grupo, na verdade o termo mais correto é grupo, o raio atômico aumenta de cima para baixo. Então, quanto mais para baixo, maior, tá? Conforme aumenta o número atômico e, portanto, o número de níveis de energia do átomo no estado fundamental. Então, é uma sacada interessantíssima. Nesses intervalos de grupo, quanto maior o número atômico, maior é o átomo. Mas por quê? Por causa do número atômico? Não. Porque quanto mais, se eu estou analisando elementos do mesmo grupo, eu estou analisando colunas diferentes. Eu estou analisando, por incrível que pareça, seja períodos diferentes. Se são períodos diferentes, lembra que o número do período significa o número de camadas eletrônicas. E quanto mais camadas eletrônicas, né, quanto mais camadas eletrônicas, maior o raio, tá bom? Então preste atenção bastante nesse detalhe. Quanto maior o número de camadas eletrônicas, maior o raio. Por quê? Lógico, se ele tem mais camadas eletrônicas, o núcleo fica mais distante dos últimos elétrons, dos elétrons da camada de valência. Então um átomo que tem 7 camadas eletrônicas é um átomo maior que um átomo que tem 3 camadas eletrônicas. A gente pode ver isso aqui, ó. Veja bem, pegando uma família eletrônica da tabela, acho que eu vou pegar dos metais alcalinos, olha, vou pegar essa aqui. Eles estão no mesmo grupo e na mesma família, né? A gente pode chamar de família de metais alcalinos, e eles estão descendo. Então, isso aqui está no segundo período, está no terceiro, está no quarto período. Quando você observa esses caras, a distribuição certinha, ó, termina com K com 2 elétrons e L com 1 elétron. K com 2 elétrons, L com 8 elétrons e M com 1 elétron. K, L, M, com mais 8, né? Já ia parar aqui. E faltou aqui, ó, eu vou colocar aqui para baixo, que aí vai pegar meu rosto. M com 8 e a camada N com mais 1 elétron. Então é lógico que esse cara tem 4 camadas em comparação, pegando aqui, ó, duas, 3, 4 camadas. Esse cara só tem 1, 2, 3 camadas. Esse cara só tem 2. Então, assim, Bruno, precisa ser realmente só do mesmo grupo? Não. Você pode pegar elementos aqui, por exemplo, se analisar o berílio e o galho, você vai ver que o galho é um elemento que tem 4 camadas, enquanto o berílio tem um elemento que tem 2 camadas. Qual dos dois átomos já vai ser maior? O galho. Quanto mais embaixo, maior o raio atômico. E a justificativa não é em função do número atômico. A justificativa vai ser em função do raio, do número de camadas. Então aquilo que eu escrevi aqui antes está aí, ó. Quanto maior o número de camadas, maior o raio atômico. Essa é a justificativa que a gente pensa, tá? Eu estou forçando nisso porque vem agora a outra história. Quando eu pego elementos que têm um mesmo número de camadas, o que significam que sejam do mesmo período. Então elementos do mesmo período são elementos que têm o mesmo número de camadas, tá bom? Acontece uma problemática em cima. Se eles têm o mesmo número de camadas, eles têm o mesmo raio, será que o número atômico vai influenciar aumentando esse raio? Aí que está. A gente precisa lembrar que o átomo é um sistema elétrico. Por mais que ele seja neutro, ele é um sistema elétrico. Então existem atrações e repulsões que ocorrem entre as subpartículas que compõem os átomos, não é isso? Então olha só. Se você tem um núcleo que é positivo, tem os prótons, eles atraem os elétrons. Ao mesmo tempo que os elétrons da camada anterior e da própria camada ocorrem uma repulsão entre eles. Então, por isso que eu chamo de um sistema elétrico. Tá, Bruno? Então, como é que eu descubro, então, nesse caso, com o mesmo número de camadas, se a camada fica um pouco menor ou a camada fica maior devido a essas atrações? A gente vai trabalhar com um conceito de carga nuclear efetiva. Tá? Eu vou mostrar como é que se calcula, mas a gente não vai entrar em detalhes em cálculo disso. Eu estou mostrando para vocês, mas a gente vai fazer a aplicação prática disso, só para entender. O que é essa carga nuclear efetiva? Né? Ela leva em consideração a atração do núcleo, tá? Pelos elétrons. Claro que eu estou falando do último nível de energia, considerando. Mas ela também não esquece que existe uma repulsão dos elétrons da camada interna.
Tá? Porque da camada interna vão expulsar, vão fazer uma repulsão com os elétrons da última camada, mas o núcleo está atraindo. Então existem essas duas forças ocorrendo dentro da última camada, elas dentro do átomo inteiro, tá bom? E aí olha só, como é que ela se calcula? Repara que ela tem um ZF, né? Então é um ZEF, a gente chama ela. Ela é calculada simplesmente você pegando o número atômico, que é um número de prótons, não é isso? E você reduz do número total de elétrons nos níveis internos. A gente chama isso de nível de blindagem. Então, o que é importante? O número atômico menos os elétrons que estavam nas camadas anteriores. É assim que a gente calcula a carga nuclear efetiva. E aí você pode comparar elementos diferentes, porque vão ter cargas nucleares diferentes, cargas nucleares efetivas, tá? Se você está considerando elementos que estão no mesmo período, a grande maioria tem a mesma blindagem, a mesma quantidade de elétrons nas camadas anteriores. O que muda realmente é o seu número atômico. E aí, quanto maior o número atômico, maior a atração entre prótons e elétrons. Então, o que vai ser útil para a gente? Olha só, quanto maior o número atômico, mais prótons vão atrair os elétrons da última camada. Como as camadas anteriores têm o mesmo número de elétrons, a repulsão que já ocorria é a mesma. Mas quanto maior o número atômico, maior a carga nuclear efetiva. Maior é a atração que o núcleo tem pelos elétrons da última camada. Foi? Tá, Bruno, e raio atômico? Você está falando de atração, você não me mostrou o raio atômico. Aí que tá, olha só. Quando a gente fala de número atômico, presta atenção, no mesmo período. Eu estou te falando de períodos diferentes, quanto mais embaixo, quanto mais camadas, maior o raio atômico. Considerando que eu tenho elementos com o mesmo número de camadas, o número atômico vai influenciar? Vai, mas de forma oposta. O número atômico, quanto maior o número atômico, maior a carga nuclear efetiva, maior a atração desses elétrons pelo núcleo. E o nome está dizendo, é atração. É para ficar próximo, chega junto. Então acontece que diminui o raio. Então se você pega dois elementos diferentes e contém o mesmo número de camada, quanto maior o número atômico, ele não fica maior, ele fica na verdade menor. Um exemplo disso, ó, deixa eu colocar aqui, ó, é o que eu acabei de escrever. Ó. Em um período, o raio atômico aumenta da direita para a esquerda. Depois eu mostro isso para vocês na tabela periódica, conforme diminui o número atômico. Quanto menor o número atômico, maior o raio, tá bom? Aqui, ó, eu vou pegar o sódio, eu acho que eu peguei o sódio e peguei o cloro para observar. Ambos estão no mesmo período, ambos têm 3 camadas eletrônicas. Quando você pega a distribuição deles, olha aqui, ó, 1, 2, 3. É aqui, ó, 1, 2, 3. Tem 2 elétrons aqui, não é isso? Deixa eu colocar direitinho, ó. 2 elétrons aqui, 8, e 1 elétron na terceira camada. 2 elétrons, 8, 7 elétrons. A gente fala, pô, o cloro tem um número atômico maior, não é? Então ele tem um maior raio atômico? Não. Na verdade, deixa eu pegar na caneta branca aqui. Na verdade, se você for observar os dois, eles são 11 prótons atraindo e aqui são 17. Então aqui no cloro existe uma maior carga nuclear efetiva. Existe uma maior carga nuclear efetiva, então ele atrai mais, né, esses elétrons. Então o cloro é menor. Se eu perguntasse qual dos dois tem o maior raio atômico, o raio atômico do sódio é maior que o raio atômico do cloro, tá? Então, numa escala de tabela periódica, repara o seguinte, ó. No primeiro período, quem é o maior? Hidrogênio, depois o hélio é menor. Segundo, lítio, e aí vai diminuindo, berílio, tudo, até chegar ao neônio. E depois volta para o maior raio, e aí vai diminuindo. Então fica um pico mais ou menos assim, ó. Esse, depois um menor. Calma aí. Esse, depois um menor. Esse, depois vai diminuindo. Esse é um ciclo, ó. Vai sempre assim. E se você pensar numa ordem em relação a esses caras, você vai ver isso aqui. Deixa eu pegar uma caneta diferente. Pronto. Ó, quanto mais embaixo, maior o número atômico. Quanto mais para a esquerda, maior o número atômico. Então,
dentre os elementos que a gente conhece, qual é o elemento que tem maior raio atômico? Frâncio. Tá bom? O que está mais para baixo e depois o que está mais para a esquerda. Tranquilo? Beleza? Então, olha só. A gente entende, então, como é que funciona raio atômico. Só não confunda raio atômico com o conceito de raio iônico. Caraca, peraí, calma aí. Raio atômico e raio iônico? Bruno, qual é a diferença? Raio atômico, eu estou falando dele no estado fundamental. Se ele perde ou ganha elétrons, lembra que um átomo é um sistema elétrico? Se ele perde ou ganha elétrons, vai mudar toda a sua estrutura em função disso. Então, por exemplo, se ele perde elétrons, ele vira um cátion. Um cátion é bom ou ruim para ele? Não sei, isso depende da estabilidade desse átomo. Agora, se ele vira um cátion, ele vira uma espécie positiva. Concorda comigo que uma espécie positiva vai ter maior carga nuclear efetiva? Vai ter mais atração? Tem menos elétrons para puxar em comparação? Então, olha só, de forma bem geral, para a gente não ficar demorando muito em raio iônico, entenda sempre o seguinte: o raio do cátion é sempre menor do que o raio do átomo. Isso até funciona também para espécies isoeletrônicas, espécies diferentes que têm o mesmo número de átomos, o mesmo número de elétrons. Tá? Então o cátion ele vai ter maior carga, enquanto o ânion vai ter uma blindagem. Na verdade, o ânion não muda no cálculo de carga nuclear efetiva, mas tem mais um elétron na camada de valência, vai ocorrer mais repulsão. Então, em ordem, o raio do átomo ele é maior do que o raio do cátion. Quando se perde elétrons, acaba que o átomo fica maior. Na maioria das vezes, o cátion é formado perdendo os únicos elétrons que tem na camada de valência. Então, assim, na maioria dos cátions, além de perder os elétrons, ele perde os elétrons e volta para uma camada mais interna. E os ânions não, só completam camada, tá bom? Então essa é uma regrinha interessantíssima para você pegar. E a gente fecha todos os conceitos de raios. Próxima aulinha, você vai ter a parte 2 das propriedades periódicas, onde a gente fala sobre as outras propriedades. Caraca, Bruno, você vai falar tanto das outras propriedades quanto falou de raio atômico? Aí que tá. Raio atômico é a propriedade mais interessante, porque a partir dela a gente consegue associar as outras informações, tanto raio atômico quanto carga nuclear efetiva. Beleza? Fechamos por agora. Até a próxima aula. Fui!